Boa noite, vamos falar de fé mais uma vez? O tema dessa semana é a falta de fé reflete nos filhos. É uma reflexão sobre esse tema. Pensando sobre isso, eu lembrei de aqui de um artigo 246 das leis brasileiras, né? Estatuto da Criança e Adolescência, que diz o seguinte: deixar sem justa causa de prover instrução primária de filho em idade escolar, pena, detenção de 15 dias a um mês ou multa. Não matricular os filhos na escola acarreta prejuízos sociais, emocionais e aprendizagem. Como se não bastasse, os responsáveis ainda correm o risco de serem denunciados ao Conselho Tutelar. Numa medida extrema, podem responder por crime de abandono intelectual previsto no Código Penal de 30 de agosto de 2021. Ou seja, o pai que não leva o filho para a escola, ele pode ser punido, multado ou até preso, baseado nas leis brasileiras. Você acha isso certo? Você acha que essa lei é certa? Provavelmente você vai achar que é certo. Provavelmente. A lei dos homens, foi essa lei dos homens que foi criada aqui no Brasil, é para não condenar os filhos à ignorância e a um futuro melhor. Sábio, sábio. A premissa principal dessa lei é que pais ignorantes não valorizam o estudo por não ter estudo. Essa é a premissa principal. Pais violentos têm a tendência de criar filhos violentos. Pais, porque não conhecem o amor, né? Por não ter tido amor na infância, os pais criam os filhos também violentamente, sem amor. Pais que falam palavras duras foram criados com palavras duras. Essa é a premissa. Pais ateus, falando um pouco de religião agora, pais ateus vão criar filhos ateus, invariavelmente. Pais meio cristãos, que se julgam cristãos, em geral, vão criar filhos meio cristãos. Sem a profundidade do estudo, sem a profundidade do entendimento do que é o cristianismo. E sobre a fé. Né? Vamos falar sobre a fé. Se é crime não levar o filho na escola, não é crime não criar o seu filho na fé. Se você se julga cristão, você forma os seus filhos no cristianismo? Você conversa com eles sobre esse tema? Você fala sobre isso? Ou, na verdade, você não acredita nos reais benefícios de criar um filho na fé, na religião? Tudo isso é uma reflexão. Eu separei algumas palavras da Bíblia que falam sobre pais criar filhos. Eu vou falar uma aqui. Deuteronômio 6, 6, 7. Que todas as palavras que hoje lhe ordeno, palavras de Jesus, estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, e quando se deitar e quando se levantar. É para sempre falar com os filhos sobre a fé. É isso que está dizendo aqui. Em Salmos 127, 3, fala que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Ele celebra a bênção de ter filhos, considerados uma dádiva de Deus. Em Efésios 6, 4,
E vós, pais, não provoqueis a ira de seus filhos, mas criei-os na disciplina e admoestação do Senhor. Não é para brigar com seus filhos, não é para forçar nada com seus filhos, mas criar eles no ensinamento do Senhor. É o que está escrito isso na Bíblia. Os filhos não nos pertencem, eles são propriedade de Deus, como diz na Bíblia. O Senhor apenas nos confiou o cuidado deles. E um dia teremos que responder perante a Deus por isso. Um dia nós teremos que responder de como nós educamos nossos filhos perante a Deus, se foram nos ensinamentos de Deus ou não. O apóstolo Paulo falava sobre o relacionamento familiar e ele dizia o seguinte: vós filhos sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, dentro dos ensinamentos das Escrituras, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Provérbios 13, 24. Quem se nega a castigar o seu filho, não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Não é castigar do ponto de vista físico, é de colocar limites, de falar não para o seu filho, dentro dos ensinamentos do Evangelho. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Tudo que você ensinar para o seu filho, ele, quando ele for velhinho, ele ainda vai estar seguindo isso. Ensinamentos bons e ensinamentos maus. E aqueles ensinamentos que você não deu, ele não vai ter para seguir no seu próprio caminho. Isso enfatiza a importância de guiar os seus filhos para que sigam no caminho correto. Se você é cristão ao seu modo, do seu jeito, sem ir na igreja ou indo na igreja, você se acha suficientemente instruído para ensinar a verdade do cristianismo para os seus filhos? Você se julga preparado? Se não, tem que buscar os ensinamentos, tem que estudar, buscar e aprender, para que ensine os valores do bem e do mal para os seus filhos. A minha reflexão para os que têm filhos, que eu quero deixar aqui nesse vídeo, são passos importantes. Número 1. Se você é ateu e não acredita em Deus, não demonize a religião. Não demonize. Não desqualifique. Não passe isso para o seu filho. Deixe ele buscar o caminho e os ensinamentos. Número 2. Não expresse sua convicção ateísta sem entender nada de fé em frente dos seus filhos. Ou seja, se você não entende nada de fé, não estudou, não aprendeu, não expresse isso aos seus filhos, as suas convicções ateístas. Não faça isso. Dá uma oportunidade para ele. Gerações e gerações, número 4, gerações e gerações foram e serão perdidas pela falta da crença em Deus. Toda essa violência que nós vemos, uso de drogas, conceitos muito estranhos de teorias de gênero, etc, etc. Gerações e gerações perdidas vão seguir em frente dentro desses novos conceitos. Ideologias políticas são feitas pelos homens. Religiões são feitas pelos homens. E todos têm defeitos.
Lembre-se que ideologias políticas que pregam igualdade e que mataram milhões de pessoas dentro desse conceito de igualdade defendem aborto e só geram ódio e desesperança e separam o homem da família, separam o homem do caminho do bem e do amor ao próximo. Número 7. Lembre-se que o seu exemplo de pai e mãe vale mais do que 1000 palavras. Se você fala que é cristão, você age como cristão. Se você fala que tem compaixão, você age com compaixão. Se você fala que tem misericórdia, você age com misericórdia. Se você fala que acredita em Deus, você aprende a palavra de Deus, você aprende a verdade e passa ela para os seus filhos. Número 8. A sua omissão no tema da fé e da espiritualidade, a sua omissão é mais grave do que daqueles ignorantes que nem sabem o que significa realmente a fé. A omissão sempre é mais grave. Ter conhecimento, buscar o entendimento, te forma um conceito e um princípio na sua vida que você não pode omitir. Número 9, finalmente, não condene os seus filhos pela sua falta de convicção ou formação religiosa. Não condene eles a não ter também. Criá-los sem o amor ao próximo, criá-los sem uma humildade, criá-los sem a bondade, criá-los sem a compaixão, criá-los sem a misericórdia, que são as palavras que estão escritas no Novo Testamento. Não condene eles a viver sem isso. Dá uma oportunidade para eles. Dá a eles a oportunidade de conhecer essa palavra do Evangelho, de entender, de estudar, de aprender. Ou pelo menos seguir os fundamentos e os conceitos do cristianismo. Se ele não quiser seguir, ele vai decidir por ele mesmo, pelo seu livre-arbítrio. Mas não condene ele a não buscar e não tentar entender. A falta de fé reflete nos filhos, que vão refletir nos filhos dos seus filhos. Portanto, use da sua humildade, pensa, será que eu estou dando a chance para os meus filhos, a oportunidade de entender um pouco sobre o cristianismo, sobre a fé, sobre Deus, sobre os belos ensinamentos que estão escritos na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento? Você está dando essa chance para os seus filhos? Essa é a pergunta que eu quero deixar. Se você não está dando essa oportunidade, você está condenando eles a se livrarem, a se abraçarem ao que o mundo está ensinando. E o mundo ensina as coisas mais fáceis. A busca do que é fácil, a busca a destruição da família, a busca de drogas, a busca de vícios, a busca de aceitação de tudo sem limite. Você está empurrando ele para aquilo lá, que aquilo ali já oferece para ele todo dia. Só que ele não está recebendo uma carga de ensinamento do outro lado, que é o lado mais espiritual, o lado de fé, e o lado que vai criar um escudo para ele sobreviver nesse mundo difícil, cruel e terrível, e que vai consumindo gerações e gerações. Pense nisso, vamos refletir.
Vale isso para mim também, vale para todos nós. Graça e paz, fiquem com Deus.